Seja bem-vindo, bem-vinda a essa videoaula. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao trabalho com a biblioteca PyBrain e vamos fazer passo a passo aquele exemplo do Shore que nós fizemos a implementação manual. E de volta no Spider, no nosso diretório de trabalho, aqui no meu caso estou no C2 Redes Neurais Artificiais em Python. Na aula passada nós fizemos esse primeiro exemplo, o PyBrain 1, que nós fizemos a construção da estrutura de uma rede neural bem passo a passo, definindo cada uma das camadas. Então o que nós faremos agora será um pouquinho mais direto, você não precisa fazer essa definição manual. Ela é mais didática para você entender como funciona toda a construção da estrutura da rede neural. Então nós vamos clicar em Arquivo, Novo Arquivo, eu vou salvar ele como exemplo PyBrain 2. Vamos apagar essa codificação e estar fazendo alguns importes. From pybrain.tools.shortcuts import build network. Então perceba que aqui ele tem essa palavra shortcuts, que significa atalho, pois nós não vamos fazer aquela construção manual. Então existe um atalho para nós trabalharmos com o PyBrain. Vamos pegar mais um pacote, from PyBrain datasets import. E aqui nós temos supervised dataset, logo nós já vamos utilizar essa classe. From pybrain.supervised.trainers import backPropTrainer. Então aqui você já pode verificar que nós estamos fazendo importação da classe para fazer o backpropagation. From pybrain.structure.modules import. Aqui nós temos softmax layer, aquilo que nós vimos na aula teórica, que ele é bastante utilizado principalmente em Deep Learning. Vamos fazer mais uma importação, from pybrain.structure.modules import sigmoid layer, que é a nossa camada com a implementação da função sigmoid. Agora nós faremos a criação da rede neural. Nós podemos usar esse método build network e agora você vai ver como é fácil construir uma rede neural sem precisar fazer toda aquela parte manual. Você coloca esse número 2, quer dizer que nós teremos 2 neurônios na camada de entrada. Aqui eu vou colocar o número 3, que quer dizer que eu estou definindo 3 neurônios. E por fim, eu vou colocar o número 1, quer dizer que aqui nós estamos definindo a camada de saída que tem um neurônio somente. Que é exatamente essa figura que você está observando aqui, que nós temos 2 neurônios na camada de entrada, 3 neurônios na camada oculta e, por fim, 1 neurônio na camada de saída. Lembrando que nós vamos fazer a implementação agora passo a passo no PyBrain daquele mesmo problema do Shore. Nós podemos visualizar agora algumas propriedades. Por exemplo, vamos colocar inicialmente print rede e aqui nós colocamos in. Vamos só selecionar todas essas linhas, dar um Ctrl Enter. Agora vamos rodar esse print. Perceba que a camada de entrada é uma camada tipo Linear Layer, que é o que necessita ser por causa que nós não vamos aplicar nenhuma função de ativação na camada de entrada, ou seja, naqueles valores 1, 0, 0, 0 e assim por diante. Vamos fazer mais um print rede. E aqui vamos colocar hidden 0. Perceba que ele mostrou que a camada oculta possui a função sigmoid. Então, ele coloca por default essa função de ativação. Podemos colocar também um print rede. E aqui vamos passar out. Quer dizer que ele vai verificar qual é a função de ativação da camada de saída. Perceba que aqui ele tem um Linear Layer também. Então é um pouquinho diferente daquela abordagem que nós trabalhamos anteriormente, que nós fizemos a aplicação da função sigmoid aqui também. E por fim nós podemos fazer um print rede. E aqui vamos colocar um bias. E perceba que ele coloca aqui um bias que ele
por default, ele está criando a unidade de bias. Caso você queira personalizar esses valores, você pode colocar aqui nesse método buildNetwork, por exemplo, se você digitar alt class, e aqui nós podemos passar um softmax layer. Então, quer dizer que a minha camada de saída agora não será mais linear, será softmax. Se eu selecionar e rodar, e pedir aqui para ele rodar novamente, note que ele já fez a respectiva alteração. Se eu quiser fazer a configuração aqui do Hidden Class, aqui nós podemos colocar qual vai ser a função de ativação para a camada oculta. Então, aqui eu estou configurando o sigmoid. Então, aqui, se eu selecionar e executar, ele vai mostrar o sigmoid. Aqui ele já vem por default, na verdade. E aqui, caso eu queira tirar a unidade de bias, eu posso colocar um bias igual a false. Selecionamos e rodamos. Vamos rodar esse print. Note que ele aparece none, quer dizer que não existe a unidade de bias. Então, aqui é só para você entender que é possível fazer essa configuração. Eu vou deixar aqui em comentário toda essa parte para você ter esse código como exemplo. E agora eu vou criar mais uma vez a minha rede neural. Vamos passar 2, 3 e 1, somente as camadas. E aqui eu vou deixar a rede neural com a configuração padrão para nós fazermos um teste. Agora nós vamos precisar criar uma base de dados, que vai ser o exemplo do Shore, que vai receber um Supervised Dataset, que é aqui que nós fizemos a importação anteriormente, e quer dizer que nós teremos 2 atributos previsores e uma classe. Então, isso indica que nós vamos poder ler 00 vale poder ler 00 vale 0, 1 e 0 vale 1, por exemplo. Então, agora nós podemos adicionar os elementos base.addSample. Então, agora nós vamos colocar 0 e 0, quer dizer que o resultado é 0. Vamos adicionar mais um exemplo. Se eu passar 0 e 1, quer dizer que o resultado é 1, seguindo aquela ideia do operador Shore. Adicionamos mais um, agora o próximo vai ser 1 e 0, quer dizer que a resposta vai ser igual a 1. E por fim, adicionamos o último exemplo. Se eu receber 1 e 1, quer dizer que a resposta vai ser 0. E rodar todas essas linhas, eu posso fazer aqui alguns prints só para checar esses dados. Vamos colocar aqui base, e aqui vamos digitar input. Perceba que estão sendo mostrados os dados de entrada, e aqui podemos fazer mais um print, e vamos colocar target, que é o alvo, ou seja, qual é a classe que eu vou trabalhar. Então, 0, 1, 1 e 0. Então, perceba que dessa maneira a nossa base de dados ela já está construída. Claro que se você tiver uma base de dados comercial, você não precisa fazer a definição manual dos exemplos, você pode somente importar essa base diretamente. Para nós fazermos efetivamente o treinamento, nós vamos precisar instanciar um objeto da classe BackPropTrainer. Passamos como parâmetro a rede neural que nós criamos. Vamos precisar passar o dataset, que vai ser essa nossa base de dados que acabamos de definir. Vamos passar alguns parâmetros. O learning rate, eu vou colocar o valor de 0.01. E aqui vamos passar também o momentum, vou definir esse valor de 0.06. E eu posso selecionar e executar essa parte do código para criar essa variável que efetivamente vai fazer o treinamento. Só que conforme nós vimos lá na teoria, nós precisamos ter um número de épocas que eu vou fazer o treinamento. Então, eu posso controlar isso aqui por um for i in range, vamos colocar 1 até 30.000, então terei 30.000 épocas, e aqui eu vou colocar uma variável chamada erro que vai receber treinamento.train, quer dizer,
vai fazer efetivamente o ajuste dos pesos. Aqui nós podemos fazer um print para mostrar qual é o erro parcial, só que mostrar 30.000 vezes, esse valor ele pode ficar ruim ali no prompt, a visualização, então nós podemos fazer um if e módulo de 1000 for igual a 0, então quer dizer que eu vou fazer o print, vamos colocar aqui um erro, %s, aqui colocamos esse símbolo para fazer a concatenação, então eu vou mostrar qual que é o valor do erro. Quer dizer que o erro vai ser mostrado de 1000 em 1000, eu vou mostrar 30 vezes, como eu tenho aqui 30.000 as épocas. Eu posso rodar essa codificação, perceba que agora ele está mostrando o erro, ele começa aqui 013, 012, 012, e a cada vez que ele vai passando, o erro ele vai baixando um pouquinho mais. Esse 0.11 seria 11% de erro, já baixou para 0.09, 004, 007, 0005. Aqui ele já está colocando um valor bem baixinho, justamente porque ele está em notação científica, por causa que ele tem já uma sequência aí de 5, 6 zeros. Por exemplo, nesse exemplo aqui, nesse último, esse E24, quer dizer que eu tenho em torno de 24 zeros, 125. Então quer dizer que é um número muito pequeno. Então perceba que o erro efetivamente ele diminuiu bastante. Logo após o treinamento, que acontece depois que ele termina esse for, para eu verificar o resultado final, se eu tiver um novo conjunto de dados, um 0, um 0 e um 1, e eu quero verificar qual classe ele pertence, então eu posso colocar aqui no final um print. Vamos chamar rede.activate, ele vai pegar os dados que eu passar aqui como parâmetro e vai tentar fazer a classificação. Então, eu vou colocar um 0 e um 0 e ele vai retornar qual é a resposta que a rede neural vai retornar. Aqui eu posso dar um Ctrl C, vamos dar um Ctrl V, que eu vou colocar cada uma das opções, 0 e 0, 1 e 0, 0 e 1 e por final 1 e 1. Então, vamos executar novamente esse código. Ele vai ter que, obviamente, fazer todo o treinamento novamente. Depois que ele termina de executar, o erro ele ficou bem baixo aqui, 26 zeros na frente, e aqui ele está mostrando a previsão que a rede neural fez para cada um desses registros. Então, vamos analisar aqui na nossa base de dados de treinamento. Se eu tiver 0 e 0, ele tem que ter o valor de 0. E note que quando eu passo aqui 0 e 0 para a rede neural prever esse valor, ele retorna um valor bem baixo. Aqui ele está em notação científica, então quer dizer que ele tem 14 zeros antes. Então é um valor muito pequeno. Então ele tem 0, 0, 0, 0, 5, 1, 0. Ele chega num valor muito próximo aqui desse zero. Então quer dizer que ele fez corretamente. Perceba que se ele for 0 e 1, a resposta tem que ser 1. Aqui ele coloca o valor 1. Se ele for 1 e 0, ele tem que dar o valor 1 também. Aqui eu só inverti as posições, mas perceba que ele também deu o valor 1. E para esse último registro, quando for 1 e 1, ele tem que ser 0. E quando eu passo aqui 1 e 1, aqui ele também coloca um número muito próximo de 0. Então quer dizer que a rede neural ela está fazendo as previsões corretamente. Claro que aqui você poderia colocar um round junto com esse rede.activate, então ele vai fazer o arredondamento. Esse rede.activate, então ele vai fazer o arredondamento. Então aqui vai dar 0, aqui nesses dois já tem o valor 1 e aqui também ele vai dar o valor 0. E com isso nós fechamos essa videoaula, que nós fizemos a implementação passo a passo do operador XOR utilizando o PyBrain.